1 Tessalonicenses 5:21. Vamos ler todos juntos, a uma só voz? Julgai. Amém. Julgai todas as coisas, tudo, e retende o que é bom. Deixa eu fazer uma pergunta muito difícil aqui. Não para as mulheres, para os homens. Para os homens. Para os homenzarrões que tem aqui. Charles, Lucas, os dois Lucas, mais ou menos, juntando os dois dá um bacana, né? O Igor não vou falar nada, cara, né? Eu vou falar para ele. É doido. Irmãos, você já catou feijão, alguma vez na vida, assim? Cozinhou feijão? Já? Muito. E quando você vai cozinhar feijão, né? Donizete que fica lá no sítio, eu já comi lá, a comida que ele faz é boa, peixe da hora, vale a pena, viu? Quando você vai cozinhar feijão, o que você faz antes de colocar o feijão na panela para cozinhar? Separa. Você separa. Você separa ali os grãos bons e os ruins. Às vezes tem alguma pedrinha, tem alguma sujeirinha ali. E aí você separa. E qual que você cozinha? O bom ou o ruim? O bom. O bom. Exatamente. Tem que lavar também, né? Com certeza. É expert na cozinha. Irmãos, e é isso que nós fazemos. E da mesma forma, em nossas vidas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós não podemos separar o que é bom do que é ruim e ficarmos com o ruim. Mas infelizmente muitas pessoas estão fazendo assim. Infelizmente muitos estão agindo desta forma. Separa o que é bom do ruim, vê o que é bom, vê o que é ruim e estão optando pelo que é ruim. Em nossa caminhada cristã, como servos de Deus que nós somos, muitas vezes nós tropeçamos, ou não. À exceção do pastor Adilson, que é pastor, então é semideus, quase um Deus, não é verdade? Não, né? Então é igual eu mesmo, né? Nós tropeçamos. Mas se você parar para prestar atenção, você vai ver que nós não tropeçamos nos grandes obstáculos. Nós tropeçamos nas pequenas coisas. Por quê? Porque nos grandes obstáculos nós desviamos deles. Se você está viajando aí por uma estrada, você vê um grande buraco ali na pista, você passa por ele? Algumas pessoas passam, né? Pode estar tomando toda a pista ali que ainda não consegue ver. Buraco. Mas nós desviamos. Agora, alguns são pequenos e não dá para ver. Quando a gente vê, já foi. E assim é a vida. Nós tropeçamos. Mas não são nos grandes obstáculos, e sim nas pequenas coisas. Porque nós não desviamos delas. Nós tropeçamos justamente nos grandes obstáculos. Por quê? Porque na maioria das vezes eles são desprezados. Eles são desprezados, os pequenos obstáculos. Por isso, é preciso que nós venhamos a vigiar também nas pequenas coisas, nas pequenas ações, nas pequenas atitudes, nas coisas que nós consideramos pequenas, que muitas vezes são desprezadas. Porque se nós não observarmos essas pequenas coisas também, muitas vezes nós estaremos fazendo o quê? Dando oportunidade. Oportunidade para o inimigo, oportunidade para a carne, oportunidade para o pecado. E assim nós vamos tropeçando e nós vamos nos afastando cada vez mais de Deus. E nem nos damos conta disso. Muitas pessoas deixam
podemos assim dizer, de ser abençoadas por Deus, de viver uma vida de intimidade e comunhão com Deus, uma vida próspera na presença de Deus, uma vida cheia de graça, comunhão e alegria com Deus. Por quê? Por causa de coisas pequenas, mas que infelizmente ofuscam os seus olhos, chamam a sua atenção, fazem com que tenham disposição para elas e assim afastam cada vez mais dos caminhos de Deus. Somos igreja, somos povo de Deus. E para sermos uma igreja espiritualmente madura, nós precisamos fixar os nossos olhos em Deus. E essa é a grande questão que eu te pergunto, me pergunto também, pois antes de trazer a igreja, eu reflito muito sobre tudo isso que eu falo aqui. Eu tenho que aplicar em primeiro lugar a minha vida. Para onde nós temos olhado hoje? Para onde nós temos olhado? Para onde nós olhamos? O que tem chamado a nossa atenção? O que tem nos motivado, nos guiado, nos conduzido? E em que nós temos tropeçado? Isso é algo que nós precisamos refletir, meus irmãos. É algo que nós precisamos parar e pensar um pouquinho. Por isso nós vamos refletir nesta manhã, nesta escola bíblica dominical, sobre algumas coisas que são bem pequenas mesmo, mas que são extremamente perigosas na vida do crente, na vida do cristão, na vida da igreja. Primeira delas, raposinhas. Vamos lá no livro de Cantares, Cânticos, no capítulo 2, versículo 15. Cânticos, capítulo 2, versículo 15. Nos diz o texto: apanhai-me as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O que são as raposinhas? Queridos, são bichinhos pequenos, bem pequenos, aparentemente dóceis por causa da sua beleza, inofensivos, mas eles são vorazes em destruir um vinhedo. Destrói completamente a plantação. E quando as parreiras já estão ali totalmente floridas para a produção de uvas, as raposinhas elas vinham e comiam as flores. E aí os brotos já não davam mais fruto. E o que nós podemos dizer que essas raposinhas representam em nossas vidas? Bichinhos de estimação. Vamos usar outro termo: pecados de estimação. Aquele pecado que nós cometemos constantemente, pequenininho, bem pequeno, pecadinho. E não existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Não existe diferença. Pecado é pecado. Mas nós temos aqueles pecados que nós nos acostumamos com eles. E podemos dizer que são de estimação. E aí acostumamos tanto que passa a se tornar algo quase que normal e corriqueiro em nossas vidas. Práticas consideradas inofensivas, mas que podem ser completamente destruidoras, devastadoras na vida de um cristão. Esta semana eu compartilhei no grupo da igreja um vídeo do pastor Renato Vargens,
quando ele fala a respeito deste perigo que é da pornografia na mente do homem cristão, principalmente do marido cristão. E eu digo não só do homem, mas de todo cristão, porque nós vivemos hoje aí a era da internet, da comunicação. Nós temos aí nos nossos smartphones acesso a todo e qualquer tipo de conteúdo, e às vezes você abre uma página que você está buscando algo, você está fazendo uma pesquisa, você está lendo uma reportagem, e aparecem tantas coisas ali que, sabe, que são colocadas, que são compartilhadas. E muitas vezes, ao invés de sairmos ou deletarmos ou não darmos atenção, a nossa curiosidade vai nos levando, e eu vejo uma, eu vejo duas, eu vejo três, eu vejo quatro. Daqui a pouco o meu celular está cheio disso, e pior, a minha mente e o meu coração está totalmente voltado para isso. Uma coisinha pequena, inofensiva, não estou fazendo nada de errado, não tem ninguém vendo. Pastor, coitado, sabe de nada, é bobo. Minha esposa não está vendo, meu marido não está vendo, meus pais não estão vendo, mas Deus está. Mas Deus está. E aí, chega um ponto que nós começamos até mesmo a compartilhar algumas coisas que não são dignas de um cristão. E aí vem músicas, palavreado. E quando se fala em música, precisa fazer um detalhe aqui, falar música que não é evangélica, eu não posso ouvir. Irmãos, cultura, essa capacidade de criação, é algo que Deus deu ao homem, maravilhoso. E existem algumas músicas aí que não são cristãs, mas que são verdadeiras poesias, e glorificam a Deus muito mais do que alguns hinos ou cânticos que são entoados dentro das igrejas, que colocam Deus como escravo e servo do homem, exalta o homem, exalta o ser humano e rebaixa Deus, destrona Deus. Então, não é porque a música não é evangélica, quer dizer que ela não serve. Então nós precisamos tomar esse cuidado, mas tem aquelas coisas que nós sabemos. E por que nós sabemos? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós sabemos que aquilo é errado, nós sabemos que aquilo não glorifica a Deus, nós sabemos que aquilo não deve fazer parte da vida do cristão, mas está ali, está fácil, e nós vamos nos acostumando com essas coisas. E a palavra de Deus nos ensina no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 22, que o inimigo muitas vezes disfarça o pecado para enganar, se possível, os eleitos de Deus. E são aquelas coisinhas pequenas, sabe, um videozinho assim aparentemente insignificante, mas irmãos, e a mensagem subliminar que está por detrás desse vídeo? É preciso tomar cuidado com isso. É preciso tomar cuidado com aquilo que nós estamos compartilhando, com aquilo que nós estamos assistindo, aquilo que nós estamos trazendo para as nossas mentes. E aí vem a reflexão: nós temos algum pecado de estimação? É preciso, irmãos, que, a começar pela minha vida, nós tenhamos muito cuidado, mas muito cuidado mesmo com as coisas pecaminosas que vêm disfarçadas. São as raposinhas, são pecados, são situações aparentemente insignificantes, mas que trazem um grande prejuízo para as nossas vidas. Segundo lugar, mosquitos. Acho que é isso, pastor. Mosquitos. Vamos lá em Eclesiastes, capítulo 10, verso 1. Eclesiastes, capítulo 10, verso 1. É só você voltar uma ou duas páginas aí da sua Bíblia.
Todos encontraram? Nos diz assim: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exaltar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Irmãos, o texto aqui que nós lemos usa como ilustração um vaso de unguento, um vaso de perfume cheiroso, exatamente como aquele que Maria derramou aos pés de Jesus, lá no Evangelho de João, se eu não me engano, no capítulo 12, que ela derrama ali aos pés de Jesus. O que isso quer dizer, irmãos? A pessoa aqui, utilizando a figura de um perfumista, ele prepara um perfume, e todos nós gostamos muito de perfumes, né? Eu, por exemplo, gosto demais, é gostoso, eu particularmente. E aí a pessoa está preparando ali o perfume, a produção deste perfume, e aí ela deixa cair aqui uma mosca ali dentro, uma pequena mosca, pequenininha. E o que vai acontecer? A mosca vai ficar cheirosa? Não, ela vai prejudicar o perfume que está sendo produzido. Não é que ela fica cheirosa, é que ela prejudica o perfume que está sendo produzido. O que isso tem a ver conosco? Assim também acontece, meus irmãos, em nossas vidas. Deus nos renova, Deus nos transforma, Deus nos chama para si, Deus nos enche de vida com o Espírito Santo, mas depois vem aquelas mosquinhas, aqueles mosquitinhos pequenininhos, e o que eles fazem, meus queridos irmãos? Atribulam e nos afastam de Deus. E é interessante que Jesus chamou a atenção com relação a isso. Quando ele fala com os fariseus, quando Jesus repreende os fariseus, Jesus diz que eles eram detalhistas e extremamente exigentes. No Evangelho de Mateus, capítulo 23 e 24, Jesus diz assim: guias de cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Você coa o mosquito e engole o camelo. É aquele perfeccionismo, e isso muitas vezes atrapalha. Os mosquitos, eles são insetos pequenos que perturbam, incomodam, apesar de sua pequenez e insignificância. Quer ver um exemplo? Êxodo. Uma das pragas foi o enxame de quê? De moscas. Se você observar lá no capítulo 8, do verso 20 a 24, você vai ver que uma das pragas foi um enxame de moscas que entrou nas casas para perturbar as famílias. Moscas pequenas, mas um enxame, muitas, para perturbar as famílias. E muitas vezes, meus queridos irmãos, por causa de uma mosquinha, um mosquitinho, ou seja, uma coisa ínfima, pequena, insignificante, a pessoa perde a paz e explode justamente com aquela pessoa que ela deveria mais amar. É interessante que quando nós lemos o texto de Êxodo, nós vamos observar que Deus não mandou moscas nas casas dos seus servos. Por quê? Porque o propósito de Deus para a família é que a família viva em paz, é que a família viva em harmonia. Por isso nós não podemos deixar que essas moscas, esse mosquitinho da raiva, da ira, da inquietação, da intolerância, nos atrapalhem de servir a Deus e também de amar os nossos familiares. Irmãos, quantas vezes nós estamos aqui dentro da igreja
orando: Senhor, me perdoe pelos meus pecados. Oh Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor me perdoa, porque o Senhor é gracioso comigo, porque o Senhor é misericordioso comigo. Oh Senhor, muito obrigado, louvo o seu nome. E aí o Jurandir dá um espirro aqui dentro da igreja, eu quase explodo de tanta raiva dele. Eu não tenho tolerância com criança, não tenho tolerância com meu irmão, eu não tenho tolerância, às vezes, com um problema que acontece aqui num equipamento de som, alguma coisa assim. Nós somos totalmente intolerantes. E isso vai nos trazendo ira, animosidade, e aí, para justificar o nosso pecado e a nossa falta de compromisso, eu não tenho mais paciência, eu não vou nem aparecer lá na igreja mais para não pecar. E ainda justifica, né? É melhor eu ficar em casa. E aí vai acostumando. Como infelizmente e tragicamente muitos já se acostumaram. Infelizmente, irmãos. Nós precisamos aprender a relevar algumas coisas pequenas, em prol da paz. Não estou dizendo relevar o que é errado, ser conivente com o pecado, não é esse tipo de coisa. Essa semana alguém falou comigo no grupo do WhatsApp, eu já vou dizer que não é a Diandra e nem o Charles, tá? Porque hoje, graças a Deus, eles estão aqui, eles estavam viajando. Mas alguém me perguntou a respeito de criança. Pastor, eu não sei, chora, né? Se vocês observaram o texto que eu coloquei ontem, a criança vai chorar. A criança vai ficar assim, normal de criança. O duro, eu disse isso domingo passado, o duro é adulto, que está aqui dentro, mas está mexendo no celular, está mandando mensagem no WhatsApp, está olhando no Facebook, está interessado em outras coisas, e não para quieto. Ainda bem que dorme aqui. Melhor dormir aqui dentro. Pelo menos está aqui. Eu aprendi com um pastor maravilhoso lá em São Paulo. Ele está há 30 anos numa igreja em Roraima. Ele é pastor da igreja há 30 anos. E aí ele foi pregar no aniversário de uma igreja em Minas Gerais. E quem conhece Minas Gerais, bem lá no coração de Minas Gerais mesmo, sabe que esse povo é meio rígido, meio assim sistemático, né, Rosa Maria? Brandina, ou não? Não é não, né? De jeito nenhum. E ele foi com tanta expectativa para pregar na igreja, e é uma cidade assim, vizinha, um pouco próxima a Belo Horizonte. Então assim, a maioria dos jovens vão para Belo Horizonte, oportunidade de trabalho, para estudar e tudo. E ele chega na igreja com aquela expectativa para pregar, a igreja cheia, mas assim, de pessoas com uma idade diferente daqui, mas um pouco mais avançada, sabe? E assim, e ele está pregando naquele entusiasmo, e quando ele olha, a maioria da igreja está dormindo. Aí dormindo. Sabe, eu conheço uma pessoa que eu amo muito, que hoje, 22 anos que nós estamos juntos, que quando senta ao lado de outra pessoa que eu amo muito também, uma escora na outra, sabe? É gostoso de ver daqui. Mas sabe, e a igreja dormindo, ele falou: meu Deus do céu, o pessoal tudo dormindo, será que a minha mensagem está tão sem graça assim? E aí ele começou a pensar e a refletir. Ele falou: meu Deus, que bênção, que bênção. Há quantos anos essas pessoas estão aqui? Há quantos anos essas pessoas têm lutado, têm servido, têm batalhado e estão aqui, mesmo cansadas, exaustas, estão aqui dentro. Estão dormindo, mas estão aqui dentro. Glória a Deus por isso, pelo menos está aqui dentro. Então, irmãos, nós precisamos aprender a relevar algumas coisas, a tolerar algumas coisas,
a aceitar algumas coisas em prol do quê? Da paz, em prol do bem-estar, em prol do convívio harmonioso e amoroso. Mas às vezes nós deixamos essas coisinhas, mosquitinhos, perturbar e roubar a nossa paz. Porque eu não gostei da música que cantou, porque eu queria o hino número tanto e cantou o número tal. Eu não vou mais na igreja, eu estou emburrado. Porque o pastor passou por mim na rua. Irmãos, todo mundo aqui é cansado de saber que eu não enxergo direito. Mal, muito mal. E sou meio, se eu não focar onde eu tenho que ir, a Rafaela trabalha aqui ao lado. E às vezes está ali assim, e eu passo, está fazendo tchau, eu não estou vendo. Porque se eu desviar, irmãos, eu vou passar vergonha na rua. Eu sou assim, eu não enxergo direito. E às vezes, outros são. Não precisa falar. Vergonha. Quando eu vi, a minha pasta estava voando assim, meu celular lá na frente, falei, meu Deus, que vergonha. Nossa, Deus do céu. Ainda bem que ninguém viu. Acho que não, né? Irmãos, você tem deixado mosquitos te perturbarem? Roubarem a sua paz? Não perca a sua paz com Deus por causa de coisas pequenas. Não perca a sua paz, a sua comunhão, a sua alegria com Deus por causa de coisas pequenas. Aqui dentro, lá fora, dentro da sua casa, no seu trabalho, onde você for, onde você estiver, nós vamos ver, nós vamos encontrar, nós vamos vivenciar situações que às vezes nos desagradam, nos entristecem, sim, todo e qualquer lugar. Mas não deixe que isso venha roubar a sua paz. Terceiro lugar, cuidado com pequenas coisas que nos afastam de Deus. Fagulhas. Vamos lá em Tiago, capítulo 3, versículo 5. Tiago, capítulo 3, versículo 5. Tiago, capítulo 3, versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Irmãos, uma pequena fagulha de fogo é capaz de trazer uma grande destruição. Ontem à noite eu estava conversando com o Israel e ali mais ou menos na proximidade da propriedade do seu Mário, caiu um raio e começou a queimar, e esse fogo foi devastando ali, adentrou nas terras do irmão José de Moura, e eles colocaram o vídeo. Irmãos, triste de ver, assim como nós vimos aqui alguns dias atrás, aqui a serra pegando fogo, queimando. É triste de ver, corta o coração da gente. Um estrago tremendo, um estrago que não tem como remediar, não tem como consertar, não tem o que fazer agora. É esperar a chuva, esperar brotar, mas não é a mesma coisa mais. E assim também nós precisamos ter em mente, por isso que o autor bíblico usa essa ilustração, nós precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Que bênção poder fazer uso das palavras, articular as palavras, se fazer entender, expressar. Isso é maravilhoso. Mas nós precisamos entender que uma palavra fora de hora
uma palavra desnecessária, ou uma palavra proferida num momento de ira, meus irmãos, ela pode destruir uma vida, ela pode destruir relacionamentos, assim como uma pequena fagulha, ela destrói uma grande relva, uma grande floresta. Assim também, uma simples palavra, ela pode destruir um relacionamento. E a Bíblia nos diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quantas famílias estão vivendo aí uma vida de amargura, de ressentimento, uma vida familiar difícil e complicada, ou famílias chegaram ao ponto de ser completamente destruídas por causa de palavras que não precisavam ser ditas. Não precisava ter falado. Vou usar um exemplo que eu sempre uso e vamos voltar a falar do feijão. Se a sua esposa salgou o feijão e sempre fez aquele feijão maravilhoso que você ama, um dia que salgou o feijão, você vai falar, você vai ofender, você vai criticar. E as outras vezes que fez aquele feijão maravilhoso que você gosta, você elogiou? Lavou as vasilhas para ela? Em gratidão? Então, irmãos, tem palavras que não precisam. E nós precisamos tomar esse cuidado. Já imaginou se nós tivéssemos como engolir as nossas palavras? Já pensou se nós tivéssemos como... Esse aqui pode deixar, Donizete. Se nós tivéssemos como engolir as nossas palavras? Eu tenho certeza que muitos de nós ficaríamos entalados com as palavras que muitas vezes são proferidas pelas nossas bocas. Nós precisamos refletir, irmãos. A ira, ela é um combustível que acende a fagulha da língua. Então, cuidado com a ira. A Bíblia fala: irai-vos e não... Ficar irado, ficar nervoso, bravo, isso não é pecado, não. Fica bravo, fica nervoso, ira, e não pequeis. Não ofende, não maltrata, espera. Quem aqui nunca ficou nervoso? Quem aqui nunca ficou bravo uma vez ou outra? Todos nós, irmãos. Pode ser o pai ou a mãe da paciência. Tem hora que ela vai. Mas irai-vos e não pequeis. Então, cuidado com a ira. Cuidado no sentido assim, para que ela não te leve a proferir palavras que vão desagradar a Deus, que vão magoar e entristecer o seu próximo. Aí tem aquelas pessoas, né? Não, pastor, ainda bate no peito. Eu sou verdadeiro. Eu falo mesmo. O que eu tenho que falar, eu falo, porque eu sou sincero. Para. Isso não é ser sincero, não. É ser linguarudo mesmo e falar desnecessariamente. Porque até mesmo a verdade precisa ser dita em amor. Então, se você não for falar em amor, até mesmo a verdade, ela passa a se tornar uma ofensa. Eu sei que na sua casa não acontece isso, mas na minha já aconteceu algumas vezes. Às vezes nós vamos ter alguma DR, mas eu opto por ficar calado, porque eu vou perder sempre, né? Mas assim, tudo que é dito é verdade. O camarada é relaxado mesmo. O camarada é... E a sua mulher não vai brigar com você porque você está limpando a casa para ela, porque você está lavando roupa para ela, porque você está estendendo roupa, porque você está passando passando pano na casa, porque você está ajudando a cuidar dos filhos. Ela vai brigar com você por causa disso? Ela não está doida.
Ela pode reclamar com você justamente o contrário, porque você não me ajuda em nada. E assim, ela está com razão. Mas se ela falar no momento de ira, no momento de raiva, no momento que está nervosa e estressada, ela vai falar um pouquinho mais alto. E aí assim, se mora no centro, lá no parque de exposição vai escutar o diálogo, né? Ela não vai falar no ouvidinho ali, né? Querido, a cidade inteira vai escutar, né? Talvez a audiência é até menor que se colocasse na rádio do Toninho, tanto que está bravo. São verdades que foram ditas, mas não foram faladas em amor, não foram ditas em amor. Então, irmãos, nós precisamos tomar esse cuidado. E aí nós somos dominados pela ira, nós somos dominados pela raiva, e aí nós, não, eu tenho que falar umas verdades, precisa escutar umas verdades. Sim, precisa falar, precisa escutar umas verdades, sim. Mas eu vou falar essas verdades em amor. Quando que nós observamos aqui na palavra de Deus, Jesus falando alguma coisa que não fosse verdade? E quando nós vemos aqui Jesus gritando, ofendendo, ou Jesus querendo impor o seu pensamento, a sua vontade, ou o seu querer, ou o seu ponto de vista, e passando por cima dos outros? Em momento algum. Até mesmo quando ele repreende os fariseus, chamando-os de hipócritas, de sepulcros caiados, mas Jesus faz de uma forma amorosa, mesmo repreendendo, mesmo chamando a atenção. A mulher pega em flagrante adultério, e a lei ordenava que se apedrejasse mesmo, e ali está errado porque estava só a mulher, o homem também, eram os dois. E aí Jesus fala, olha, a lei manda apedrejar, apedreje, está certinho, vocês estão corretos. Então quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém fica. E ele fala para ela também, cadê os teus acusadores? Ah, Senhor, não ficou ninguém. Então tudo bem, vai embora, tranquila, mas vá e não peques mais. Não advertiu? Não chamou atenção? Não puxou a orelha? Não repreendeu? Ou não? Ou ele bateu palma para a atitude dela? Ela foi repreendida. Ela foi repreendida. E foi dita a verdade. Jesus disse a verdade para ela. Apontou o seu pecado, o seu erro. Mas ele fez isso em amor. Vá e não peques mais. Fagulhas, irmãos. Sem amor, a verdade, ela se torna uma arma para ferirmos as outras pessoas. Será que nós temos tido cuidado com as palavras que nós proferimos? E aí hoje, né, na questão do WhatsApp, ainda mais, né? Porque você posta lá e sai. E aí aquela fagulha fica, né? E aí são aqueles 530 comentários lá. Aquela discussão no grupo. Completamente infundada. Completamente desnecessária. Para que isso, irmãos? Para que nós vamos nos envolver nisso? Para que nós vamos nos estressar e cansar a nossa beleza com isso? Perder tempo com isso? Só para criar animosidade, rancor, ira e discórdia? Para que isso? E nós precisamos lembrar o que nos ensina a palavra de Deus no Evangelho de Mateus 12, 36 e 37. Quando Jesus diz: digo-vos que de toda palavra frívola, desnecessária, sem sentido, vã, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Mais um cuidado que nós precisamos ter
ciscos. Vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. O Evangelho de Mateus, capítulo 7. Verso 3 a 5. Mateus capítulo 7, verso 3 a 5. Nos diz assim o texto sagrado: Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Imagine a cena. Imagine a cena. Uma pessoa que tem um poste na frente do seu olho e ela está criticando aquele que tem um cisco na frente do seu. Irmãos, é incoerência. É muita incoerência. Mas a grande questão é que eu e você, todos nós, somos incoerentes como seres humanos e nós precisamos vigiar a nossa vida para não agirmos assim. O que é um pequeno cisco diante de uma trave? Não é nada. Não é nada. Não é nada. Mas quando uma pessoa, eu vou usar um termo aqui muito comum, uma expressão popular. Quando uma pessoa toma birra da outra, sabe o que é isso? Sabe? Quem sabe levanta a mão. Pede perdão, viu, meus irmãos? Porque isso é pecado. Não pode, o crente não pode tomar birra do outro. Tem que amar. Nós vamos falar isso hoje à noite, viu? Então, essa é a mensagem de Deus mesmo. Receba, irmão. Venha hoje à noite. Como amar o próximo como a nós mesmos. Tá? E Tiago fala que se nós fazermos assim, nós estamos agindo bem. Então, amar o próximo como a ti mesmo e não tomar birra do próximo. Mas nós somos assim. Quando nós tomamos birra de alguém, ou quando nós implicamos com outra pessoa, qualquer coisa que ela fizer já é grande demais para ser tolerada. Se eu estou implicado com a avó Maria, e ela chega para mim e fala: Pastor, bom dia, como o senhor está com uma camisa bonita hoje? Ela está sendo irônica. Não, mas olha, Marilene, Dona Maria falou isso comigo. É ironia, olha, ela está me provocando. Mas por quê? Porque eu estou implicado com a pessoa. O problema não é o que ela disse, o problema sou eu, o problema é o meu coração. Aí eu não tolero. Mas comigo mesmo, ou com aquelas pessoas que eu quero defender, nós somos capazes de não enxergarmos coisas muito maiores ou piores na vida delas. Mas porque esse aqui faz parte do meu grupo, esse aqui não faz parte do meu grupo, então esse aqui eu não tolero. Um ar que essa pessoa fala já me irrita, já me deixa estressado. Às vezes, nós não suportamos coisas pequenas e vamos cair em outras muito maiores. Então nós não podemos ficar observando cisco no olho de outra pessoa quando nós temos um poste dentro do nosso próprio olho. O que nós precisamos fazer? Aprender a olhar, sabe para onde? Para dentro de nós mesmos e corrigirmos os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas falhas e não os erros, defeitos e falhas dos outros. Eu corrijo os meus, eu tenho que preocupar com os meus.
Eu tenho que preocupar com as falhas dentro da minha casa. Eu tenho que preocupar com a educação, a questão dos meus filhos. E cada um preocupa com os teus. Cada um preocupa com a sua vida. Cada um preocupando com a sua vida, nós vamos ter mais empatia com a vida do outro. Porque se a realidade na minha casa é difícil, eu sei que na realidade da casa da dona Miranda também, não pode ser diferente, vai ser difícil também. Embora talvez sejam outros problemas, mas se na minha casa tem problema, na dela também tem, na do pastor Adilson também tem, na casa do Charles também tem, e assim nós vamos ter empatia, nós vamos ser solidários. Mas não, na minha casa é perfeito, e aí nós queremos passar aquela imagem que, não, a minha família é perfeita, a minha casa é perfeita, o meu casamento nós vivemos em constante lua de mel. Isso é hipocrisia, é falsidade, é mentira. Nós vivemos bem, graças a Deus, nos amamos, mas existem também os momentos de dificuldade. Mas aí, os nossos nós escondemos, mas os dos outros nós apontamos e ficamos preocupados com a questão do outro. Irmãos, você tem observado ciscos nos olhos de algum irmão? Vigie, vigie, porque talvez você pode ter um poste dentro do seu. Tem uma mulher que morava num apartamento e a sala, assim para a sacada, a parede era de vidro, coisa mais linda. E ela tinha visão assim dos outros prédios. E ela era implicada com uma moradora do outro prédio, porque quando a moradora desse outro prédio lavava roupa e estendia a roupa, ela falava: olha lá, não sabe nem lavar roupa, olha lá que roupa suja, olha que roupa encardida, que roupa mal lavada, que absurdo. Um dia ela limpou a janela do seu apartamento. Limpou a janela do seu apartamento. Aí depois, quando a vizinha lavou roupa, ela disse: olha lá, aprendeu a lavar roupa. Olha como a roupa está branquinha. Olha como a roupa está bonita. Olha como a roupa está limpa. A sujeira estava na sua janela, no seu apartamento, e não na vida da outra. Cuidado com pequenas coisas. Cuidado com pequenos ciscos que estão nos nossos olhos. Nós passamos por cima, nós não enxergamos o cisco que existe no olho do outro. Nós apontamos, nós vemos, mas a trave que existe dentro do nosso próprio olho, esse nós não vemos. Nós somos incomodados e revoltados com a vida do outro. Olha o erro, olha o pecado, olha o jeito que se veste, olha o jeito que anda, olha o jeito que fala, olha como vive. Mas nós não conseguimos enxergar aquilo que nós também fazemos de errado. Nós precisamos prestar atenção nisso, irmãos. E finalizando, na Bíblia, nós vemos que muitos homens de Deus, eles pecaram em pequenas coisas e perderam tantas bênçãos preciosas em suas vidas. Nós começamos lá em Adão e Eva. Pecaram por causa de um fruto agradável aos olhos. Por causa de um fruto foram expulsos do paraíso. Caim matou Abel por causa da inveja de uma oferta. Esaú perdeu a bênção da primogenitura por causa de um prato de lentilhas. Sansão entregou o seu segredo e perdeu a sua comunhão com Deus por causa de uma charada. O que é o que é? Brincadeira. Judas traiu a Jesus por causa de 30 moedas de prata.
Jonas, ele fica irado com Deus por causa de uma simples plantinha que secou. Moisés, ele não entra na terra prometida, porque Deus manda falar com a rocha, e o que ele faz? Irado, nervoso, toca 2 vezes na rocha, com raiva. Uzá tentou segurar a arca da aliança e morreu, porque não era permitido fazer isso. Ah, pastor, mas a arca ia cair. Sim, mas ela estava sendo transportada de maneira errada. Não foi consultada a palavra de Deus, porque lá tinha a maneira correta de como e quem poderia transportar a arca. Saul, ele perde o seu reino. O primeiro rei de Israel, ele perde o seu reino. Por quê? Rasga o manto do profeta Samuel. Você pode ler em 1 Samuel 15, 27. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Cuidado com pequenas coisas. Nós devemos tomar cuidado antes de cobrar pequenas coisas das pessoas. Antes de cobrar pequenas coisas dos nossos irmãos, da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos, dos nossos pais. Nós precisamos tomar esse cuidado, porque nós somos bons para cobrar. Nós somos bons para exigir, nós somos bons para reclamar, nós somos bons para apontar o erro e falha. E se você ficar comigo meia hora, você vai ter ali meia hora que você vai descobrir tanto erro e tanta falha. Mas é por isso que Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Você tem todo o direito, se você não tiver nenhum pecado. Não perca a sua bênção. Não perca a sua comunhão e intimidade com Deus por nada nessa vida, nem grande e nem pequeno. Camille, isso. Será que tem alguma coisa pequena impedindo de receber a bênção de Deus e viver o propósito dele em sua vida? Que nós possamos refletir sobre isso. Às vezes são coisas ínfimas, são coisas pequenas, são coisas aparentemente insignificantes, mas que têm prejudicado, nos prejudicado em nossa caminhada cristã, tem nos prejudicado em nosso relacionamento como igreja, tem prejudicado o nosso relacionamento familiar. Coisas pequenas, aparentemente insignificantes, mas que trazem, causam e provocam um estrago tremendo. Que Deus nos ajude a superarmos estes obstáculos também, em nome de Jesus. Vamos orar? Bendito Deus,